Vamos lá, gente. Que atropelo do Manchester City, que atuação exuberante desse time nessa Copa do Mundo de Clubes. Já tinha ido muito bem nas duas primeiras rodadas, mas eram rodadas de muito pouco teste de verdade, né? Até mesmo para a Juventus. Foi o primeiro grande teste, tanto para o Manchester City quanto para a Juventus, que foram sorteados num grupo bastante acessível e sem muita competitividade. Tanto é que os dois chegaram nesse jogo final já classificados e buscando a definição de quem seria líder e de quem seria o segundo colocado, tendo em mente o Real Madrid. Eu estou gravando esse vídeo antes da definição do grupo do Real Madrid, mas a tendência é que o líder do grupo do Manchester City, liderança conquistada pelo Manchester City com essa goleada, escape do Real Madrid nas oitavas de final. Então é uma vitória importante para o Manchester City e que freia um pouco as boas impressões deixadas por essa nova Juventus, comandada pelo técnico croata Igor Tudor, que chegou no fim da temporada passada, mas só agora está tendo tempo para trabalhar um pouco mais com esse time. Mas não teve jeito, cara. O Manchester City foi superior do primeiro ao último toques na bola. Assim. O Manchester City poderia ter vencido por mais, poderia ter sofrido menos gols. O primeiro gol da Juventus foi uma falha muito ruim do Ederson, né, saindo mal logo depois do primeiro gol marcado pelo Manchester City no primeiro tempo. Depois o Ederson se recupera, ele defende um cara a cara no segundo tempo, participa muito bem do início da jogada, um grande lançamento para o Haaland, no gol do próprio Haaland, no gol do Foden, se eu não me engano. O Haaland ele participa da jogada, toca para o Savinho, para o Foden, que a jogada termina no Savinho e termina de volta no Foden. De qualquer maneira, o Ederson se recupera e o Savinho faz um golaço, que foi o quinto do Manchester City. Se você não viu, veja, porque foi muito bonito. Rebote de fora da área, de primeira, um tirambaço que pega no travessão e depois já cai dentro do gol do Di Gregório. Assim, não teve nenhuma chance para o goleiro da Juventus, o Savinho, que além do gol teve assistência para o gol do Foden, que eu citei há pouco, e ele sai com uma excelente atuação, especialmente no segundo tempo. Os dois pontas do Manchester City funcionaram muito bem hoje. Do lado esquerdo, o Jeremy Doku foi o principal jogador, a principal arma, o principal perigo criado pelo Manchester City lá do lado esquerdo, muito potencializado também pelo Aït-Nouri. Mais uma boa atuação do novo reforço do Manchester City. Um dos dois reforços titulares hoje, o outro foi o Reinders. O Cherki entrou apenas na parte final do segundo tempo. O Pep Guardiola ainda girando um pouco esse elenco, né? Tem testado muitos jogadores, tem mexido muito nos times titulares. Hoje, inclusive, começou sem o Haaland. O ataque foi com o Marmoush, que saiu no intervalo para a entrada do Haaland, que marcou um dos gols da vitória do Manchester City. E foi também a primeira titularidade do Rodri desde a lesão, cara. Ele já tinha voltado, evidentemente, no fim da temporada, mas não era titular desde a lesão contra o Arsenal em setembro do ano passado, quase um ano. O Rodri voltando aos pouquinhos, mas já faz diferença. O Rodri, mesmo longe do ideal, ainda não está na ponta dos cascos naturalmente, vai precisar de tempo, a lesão foi muito grave no joelho. Ele faz uma diferença, o Manchester City é bastante melhor com o Rodri. E o Manchester City dá sinais muito interessantes. Eu sei que ainda é o comecinho da temporada, é uma competição ainda com uma cara de pré-temporada para o Manchester City, mas você vê que essa reformulação, com 3 contratações que me parecem acertadas, por um valor relativamente pequeno, né? As 3 custaram um pouco mais de 100 milhões de libras juntas. Eu sei que é muita grana, mas para os padrões do mercado e do próprio Manchester City não é tanto dinheiro assim para 3 jogadores com potencial de estarem com alguma constância no time titular. E esse Manchester City também reformulou o corpo técnico. O Pep Lijnders, ex-assistente por tanto tempo do Klopp, que foi demitido do Salzburg no meio da temporada passada, novo assistente do Pep Guardiola, 2 Peps. O Kolo Touré também faz parte agora desse corpo técnico, ex-jogador do próprio Manchester City. Então, tem uma cara de reformulação com sinais iniciais muito interessantes. O próprio Matheus Nunes fez um muito bom jogo na lateral direita, tá? Ofensiva e defensivamente, assim, não deu respiro para a Juventus esse Manchester City. Sai um gol da Juve no erro do Ederson e o segundo numa grande jogada da Juventus. O Yildiz, que é muito bom jogador, conseguiu achar um passe maravilhoso para o Vlahovic, que
teve condição de jogo por conta da malinha feita pelo Akanji, saiu cara a cara com o Ederson para fazer o segundo, mas já estava 5-2, estava 5-1, 5-2. Então, bicho, assim, foi um muito, muito bom jogo. E o Manchester City, repito, a princípio parece que vai escapar do Real Madrid nessas oitavas de final. Essa bucha muito provavelmente ficará para a Juventus. Vamos ver. Muitas surpresas nessa Copa do Mundo de Clubes para definir isso de antemão. Mas o Manchester City chegou. O Manchester City está muito forte para esse mata-mata. Mais uma vez, lembrando as mentes mais esquecidas, que é um dos principais times do futebol europeu. Veio de uma temporada muito abaixo para os próprios padrões, mas ainda assim uma temporada que classificou para a Liga dos Campeões e que agora chega muito forte para brigar por esse título da Copa do Mundo de Clubes. Muitas impressões positivas. Eu estou positivamente impressionado com os sinais iniciais desse novo Manchester City sem Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, novo capitão, Reinders, Cherki, Ait-Nouri, e mais uma vez elogiando o golaço do Savinho. Nossa senhora, cara, que golaço. Para a Juventus, diminuem um pouco as boas impressões iniciais nos dois jogos, com uma disparidade muito grande técnica, né? Vamos ver o que a Juventus consegue nessas oitavas de final, nesse mata-mata. Também é uma reformulação grande que começou no finzinho da temporada passada, né, com o Igor Tudor chegando no lugar do demitido Thiago Motta. Mas há bons talentos, há bons jogadores, o Locatelli voltando de lesão, por exemplo. Mas o abismo para o Manchester City se mostra muito grande. Lembrando que, na primeira fase da Liga dos Campeões, a Juventus venceu do Manchester City jogando melhor, naquela fase horrorosa do Manchester City que passou tantos e tantos jogos sem conseguir vencer. Então, é um sinal de recuperação, ainda que dentro do contexto de Copa do Mundo de Clubes, pós-temporada, pré-temporada, enfim. Mas vou reforçar aqui a mensagem. O Manchester City chegou e os sinais são muito interessantes. Chegou para a Copa do Mundo de Clubes no grande jogo, goleando um adversário muito competente. Mas ainda é cedo para falar que o Manchester City voltou. Acho que a gente precisa esperar o começo da temporada propriamente dita para poder afirmar ou sugerir algo desse tipo. Mas os primeiros iniciais, as impressões iniciais são muito positivas.